Interior de São Paulo, 1981. A noite caía devagar sobre a pequena cidade de Presidente Prudente, tingindo o céu de laranja e roxo. Na varanda de uma casa simples, em um bairro afastado do centro, Edilson Rodrigues de Souza, conhecido artisticamente como Milionário, estava sentado sozinho, com um caderno velho no colo e uma caneta na mão. Ele tinha 35 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros curvados. Os olhos fundos, a barba por fazer, o cigarro aceso entre os dedos. Ao seu redor, o silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto distante de grilos e pelo latido ocasional de algum cachorro na vizinhança. Milionário olhava fixamente para a página em branco do caderno. Queria escrever, precisava escrever, mas as palavras não vinham. Ou melhor, vinham todas de uma vez, atropeladas, confusas, carregadas de uma dor que ele não sabia como organizar em versos. Há 3 semanas ele havia recebido uma carta. Uma carta que mudaria não apenas sua vida, mas também a música sertaneja brasileira, embora ele ainda não soubesse disso. A carta era de Maria Aparecida, seu grande amor de juventude. A mulher que ele havia deixado para trás quando decidiu seguir carreira na música, nos idos de 1965. Naquela época, Milionário era apenas Edilson, um rapaz pobre de Álvares Machado, que tocava viola em festas de casamento e sonhava em ser cantor. Maria era filha de um pequeno comerciante da cidade. Bonita, de olhos castanhos expressivos e sorriso tímido. Eles se conheceram em uma festa junina e se apaixonaram de forma avassaladora, como só se apaixonam os jovens que ainda não conhecem as cicatrizes da vida. Edilson não vai embora. Ela havia implorado, naquela noite de 1965, quando ele anunciou que partiria para São Paulo em busca do sonho artístico. Maria, eu preciso tentar. Se eu ficar aqui, vou morrer de arrependimento. Mas eu volto, eu prometo. Quando eu conseguir alguma coisa, eu volto para você. E se você não voltar, eu volto, eu te amo. Eu sempre vou te amar. Mas Edilson não voltou. A carreira decolou aos poucos. Formou dupla com José Rico, gravaram discos, fizeram turnês. A vida na estrada era intensa, exaustiva. Não sobrava tempo para voltar à cidade natal. E Maria ficou esperando. Esperou 1 ano, depois 2, depois 3. As cartas que ela mandava foram ficando menos frequentes, até que pararam de chegar. Edilson também parou de escrever, absorvido pela rotina de shows, gravações, viagens. Em 1969, ele soube por um conhecido da cidade que Maria havia se casado com outro homem, um fazendeiro da região, bem de vida, que podia dar a ela a estabilidade que Edilson nunca conseguiu oferecer. A notícia o partiu por dentro, mas ele engoliu a dor e seguiu em frente. Afinal, ele havia feito sua escolha. Escolhera a música, a estrada, o sonho. E sonhos muitas vezes custam amores. Mas agora, em 1981, 12 anos depois do casamento de Maria, aquela carta havia chegado. Milionário atirou do bolso da camisa e releu pela enésima vez. As mãos tremiam segurando o papel amarelado, já marcado pelas dobras de tanto abrir e fechar. Edilson, não sei se esta carta vai chegar até você. Não sei se você ainda se lembra de mim. Mas eu precisava escrever. Eu precisava te dizer que não passou um único dia em que eu não pensei em você. Eu me casei, tive filhos, construí uma vida. Mas meu coração nunca saiu daquela festa junina onde a gente se conheceu. Eu te amei, Edilson. Eu ainda te amo. E sei que você me amou também. Não estou te pedindo nada. Não quero destruir minha família nem a sua vida. Só queria que você soubesse que, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ido com você. Teria enfrentado a estrada, a pobreza, a incerteza. Porque amar você valia tudo isso. Perdoe-me por não ter esperado mais. Perdoe-me por ter desistido. E perdoe-me por te amar ainda, mesmo sabendo que não posso. Com amor eterno, Maria.
Milionário dobrou a carta novamente e aguardou. Depois, levou as mãos ao rosto e chorou. Chorou por tudo que poderia ter sido e não foi. Chorou pela escolha que fez. Chorou pelo amor que deixou escapar. E então, entre lágrimas, pegou a caneta e começou a escrever. Não uma resposta para Maria. Ele sabia que nunca enviaria uma resposta, mas uma canção. Uma canção que fosse a resposta que ele não podia dar. Uma canção que dissesse tudo o que seu coração gritava em silêncio. No dia seguinte, Milionário viajou para Goiânia, onde José Rico morava. A dupla tinha uma reunião marcada com o produtor para definir o repertório do próximo disco. Mas Milionário tinha outro objetivo: mostrar ao parceiro a letra que havia escrito na noite anterior. Chegou à casa de José Rico no início da tarde. A residência era modesta, mas confortável, em um bairro tranquilo da capital goiana. José Rico o recebeu com o sorriso largo de sempre, mas logo percebeu que o parceiro estava diferente. Que cara é essa, Milho? Parece que viu assombração. Não é assombração, Zé. É pior. Sentaram-se na varanda. Milionário tirou do bolso o caderno onde havia escrito a letra e entregou a José Rico sem dizer nada. Apenas disse: "Lê." José Rico pegou o caderno, ajustou os óculos e começou a ler em silêncio. À medida que seus olhos percorriam os versos, sua expressão mudava. De curiosidade para surpresa, de surpresa para emoção. Quando terminou, olhou para Milionário com os olhos marejados. "Milho, que letra é essa? De onde você tirou isso?" "Da vida, Zé. Da minha vida." "É sobre a Maria?" Milionário assentiu, incapaz de falar. José Rico sabia da história de Maria Aparecida. Milionário havia lhe contado anos atrás, em uma noite de bebida e confissões. "Ela te escreveu?" "Escreveu." "E você vai responder?" "Não posso, Zé. Ela é casada, tem família. Eu não posso destruir isso, mas eu precisava dizer o que eu sinto. E essa música é minha resposta." José Rico releu a letra, dessa vez em voz alta, testando a melodia mentalmente. "Hoje eu recebi sua carta, confesso. Fiquei emocionado. Matou minha curiosidade. Sei que você tem me esperado. Pensei que você tivesse me esquecido, com outro amor tivesse se casado. Isso aqui é forte demais, Milho. Isso vai mexer com muita gente. Você acha que a gente deve gravar?" José Rico olhou firme para o parceiro. "A gente não só deve, como precisa gravar. Isso aqui não é só sobre você e a Maria. Isso é sobre todo mundo que já perdeu um amor, que já se arrependeu, que já recebeu ou quis escrever uma carta dessas." Milionário suspirou aliviado. "Então vamos gravar." Mas José Rico não contou a Milionário algo que estava acontecendo em sua própria vida. Algo que fazia aquela letra ressoar de forma quase dolorosa em seu coração. José Rico também estava vivendo um drama amoroso. Casado há 10 anos, tinha 2 filhos, mas nos últimos meses sua relação conjugal havia se deteriorado drasticamente. Discussões constantes, falta de diálogo, distanciamento emocional. Ele sabia que boa parte da culpa era sua. A vida na estrada, as ausências prolongadas, a falta de presença na criação dos filhos. Sua esposa, Carmen, havia lhe dado um ultimato recentemente. Ou ele reduzia a agenda de shows e passava mais tempo em casa, ou ela pediria o divórcio. José Rico não sabia o que fazer. A música era sua vida, mas sua família também era. E quanto mais ele tentava conciliar as duas coisas, mais sentia que estava falhando em ambas. Quando leu a letra de A Carta, ele se viu ali também. Não na história de um amor perdido no passado, mas na história de um amor que estava perdendo no presente. E a dor que sentiu foi tão real quanto a de Milionário. 2 semanas depois, Milionário e José Rico entraram no estúdio para gravar A Carta. Era um estúdio modesto em São Paulo, na região da Barra Funda. As paredes cobertas de espuma acústica, equipamentos antigos, mas funcionais, e uma equipe pequena, mas competente. O produtor, seu Valdir,
um senhor de uns 60 anos que já havia trabalhado com grandes nomes da música sertaneja, ouviu a letra e ficou impressionado. Isso aqui vai ser um sucesso, eu sinto. A melodia foi composta por José Rico na véspera da gravação. Ele passou a noite inteira dedilhando o violão, buscando a combinação perfeita de acordes que traduzisse a dor da letra. E quando encontrou, soube que estava certo. Era uma melodia melancólica, lenta, que dava espaço para cada palavra respirar, para cada sentimento se instalar no peito de quem ouvia. No dia da gravação, Milionário estava visivelmente nervoso. Suas mãos tremiam. Ele fumou 3 cigarros seguidos antes de entrar na cabine de gravação. "Milho, você tá bem?" perguntou José Rico. "Tô, Zé. É só que essa música é muito pessoal. Eu não sei se vou conseguir cantar sem desmoronar." "Então desmorona. Canta com tudo o que você está sentindo. Essa música precisa dessa verdade." Milionário assentiu e entrou na cabine. Colocou os fones de ouvido, ajustou o microfone, respirou fundo. A base instrumental começou. Violão, viola, um leve acompanhamento de contrabaixo. Simples, como deveria ser. Nada que tirasse o foco da letra. Milionário começou a cantar. "Hoje eu recebi sua carta, confesso. Fiquei emocionado." Sua voz saiu rouca, carregada, trêmula. Não era a voz técnica de um cantor profissional buscando a nota perfeita. Era a voz de um homem despejando a alma em palavras. Na cabine de som, seu Valdir e José Rico ouviam em silêncio. Quando o Milionário chegou no verso "Pensei que você tivesse me esquecido, com outro amor tivesse se casado", sua voz falhou. Ele parou, tirou os fones e pediu para recomeçar. "Desculpa, pessoal, eu não consegui." Mas seu Valdir apertou o botão do interfone. "Milionário não precisa recomeçar. Tá perfeito. Continua de onde parou." Mas minha voz falhou. "E é exatamente por isso que tá perfeito. Não muda nada. Segue." Milionário respirou fundo e continuou. E quando chegou ao refrão, José Rico entrou fazendo a segunda voz, suave, quase um sussurro de apoio. "Ainda existe em meu peito uma chama acesa alimentada com amor e carinho. Por você, princesa." A gravação terminou em silêncio absoluto. Ninguém na equipe se mexeu por alguns segundos. Então, o técnico de som, um rapaz jovem de uns 25 anos, limpou discretamente uma lágrima do rosto. Seu Valdir desligou os equipamentos e disse com a voz embargada: "Em 30 anos de carreira, eu nunca ouvi nada igual. Isso aqui vai mexer com o Brasil inteiro." A carta foi lançada em 1982 como parte do álbum Sonhos de um Palhaço. A recepção foi imediata e avassaladora. A música tocava em todas as rádios do país, de norte a sul, em bares, em casas, em caminhões de estrada. E onde quer que tocasse, as pessoas choravam. Não era uma música para dançar, não era uma música para festa. Era uma música para sentir, para lembrar, para se arrepender, para chorar. As cartas de fãs começaram a chegar aos montes. Pessoas escrevendo para a dupla contando suas próprias histórias de amores perdidos, de arrependimentos, de cartas que nunca foram enviadas ou que chegaram tarde demais. Uma das cartas dizia: "Milionário e José Rico, vocês não sabem o que essa música fez por mim. Eu passei 20 anos sem falar com meu primeiro amor. A gente brigou por bobagem quando éramos jovens e o orgulho nunca deixou a gente se reconciliar. Quando ouvi a carta, eu chorei e tive coragem de procurá-la. A gente se encontrou, conversou, chorou junto e agora, mesmo que cada um siga sua vida, a gente tem paz. Obrigado por essa música." Milionário lia essas cartas e se emocionava, mas ao mesmo tempo sentia uma dor crescente, porque ele sabia que, ao contrário daquele fã, ele nunca teria a chance de se reconciliar com Maria Aparecida. Ela estava casada, tinha uma vida, e ele, mesmo sendo famoso, mesmo tendo realizado o sonho artístico, carregava um vazio que o sucesso não conseguia preencher.
José Rico, por sua vez, vivia seu próprio inferno pessoal. O ultimato de Carmen havia se concretizado. Ela pediu o divórcio, disse que não aguentava mais ser a segunda prioridade na vida dele, atrás da música e da estrada. Zé, eu te amo, mas eu me amo também. E eu não posso passar o resto da vida esperando você voltar de uma turnê. As crianças não podem crescer sem pai presente. Então eu preciso seguir em frente. José Rico tentou argumentar, tentou prometer que mudaria, que reduziria os shows. Mas Carmen já havia tomado sua decisão. E, no fundo, José Rico sabia que ela tinha razão. Ele havia escolhido a música, e essa escolha tinha um preço. Quando a carta estourou nas rádios e José Rico cantava "Ainda existe em meu peito uma chama acesa", ele pensava em Carmen, pensava nos filhos, pensava na família que estava perdendo. E cada apresentação daquela música era uma punhalada em seu próprio coração. Milionário percebeu a mudança no parceiro. José Rico, sempre alegre e brincalhão, estava sério, distante, bebendo mais do que o normal. Zé, o que está acontecendo? José Rico hesitou, mas finalmente abriu o jogo. A Carmen pediu divórcio, Milho. Milionário ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Eu tô perdendo minha família. E sabe o pior? É que eu não sei se eu fiz a escolha errada ou se eu simplesmente não sei fazer a escolha certa. Milionário colocou a mão no ombro do amigo. A gente escolheu a música, Zé. E a música nos deu muito, mas também nos tirou muito. E a gente vai ter que aprender a viver com isso. Meses após o lançamento de A Carta, Milionário tomou uma decisão. Ele iria até Presidente Prudente, sua cidade natal, e tentaria encontrar Maria Aparecida. Não para reatar um romance impossível, mas para ter uma conversa, para fechar aquele ciclo de alguma forma. Viajou sozinho, sem avisar José Rico, sem avisar a produção. Pegou um ônibus em São Paulo e desembarcou em Presidente Prudente em uma tarde chuvosa de março. A cidade havia mudado bastante desde que ele saíra, quase 20 anos antes. Mais prédios, mais carros, mais movimento, mas a essência continuava a mesma. O cheiro de terra molhada, o ritmo tranquilo, as pessoas que cumprimentavam estranhos na rua. Milionário foi até a casa onde Maria morava quando eram jovens. Mas a casa não existia mais. Havia sido demolida para dar lugar a um pequeno mercado. Perguntou a vizinhos antigos até que uma senhora de cabelos brancos o reconheceu. Edilson, você é o Edilson, filho da dona Teresa? Sou, sim, senhora. Meu Deus, você ficou famoso. Eu ouço suas músicas no rádio. Obrigado, a senhora sabe onde eu posso encontrar a Maria Aparecida? A expressão da senhora mudou. Ficou séria, triste. Você não soube? Soube o quê? A Maria... Ela faleceu, Edilson. Faz uns 6 meses. O mundo desabou sob os pés de Milionário. Ele teve que se apoiar na parede para não cair. Como? Foi câncer. Descobriu tarde demais. Dizem que ela sofreu muito no final, mas manteve a fé até o último dia. Deixou o marido e 2 filhos. Milionário não conseguiu responder. Apenas agradeceu e saiu andando sem rumo pela cidade. Andou por horas debaixo da chuva, sem se importar em se molhar. Acabou sentado em um banco da praça central, olhando para o nada. Maria estava morta. A mulher que ele amou, que lhe escreveu aquela carta, que carregou aquele amor por décadas, estava morta. E ele nunca teria a chance de lhe dizer que também a amou, que também pensou nela todos os dias, que também se arrependeu. Chorou ali, sozinho, debaixo da chuva. Chorou por Maria, por ele, por tudo que poderia ter sido e nunca seria. E entendeu naquele momento que A Carta não era apenas uma música, era a única coisa que lhe restava de Maria, a única forma de mantê-la viva. E por isso ele continuaria cantando aquela canção até o último dia de sua vida. De volta a São Paulo, Milionário contou a José Rico o que havia descoberto.
O parceiro ficou devastado. Ele também se lembrava de Maria, das histórias que Milionário contava sobre ela. Milho, eu sinto muito. Eu sei o quanto ela era importante para você. Ela foi o amor da minha vida, Zé. E eu perdi ela 2 vezes. Primeiro quando escolhi a música, depois quando ela partiu sem eu ter dito o que eu sentia. Mas você disse, Milho, na música. Você disse tudo. Milionário olhou para o parceiro processando aquelas palavras. Será que ela ouviu a música antes de morrer? Eu tenho certeza que sim. A carta tocou em todo lugar. Ela com certeza ouviu. E ela com certeza sabia que era sobre ela. Aquilo trouxe um pequeno conforto a Milionário. A ideia de que Maria havia ouvido a canção, de que talvez tenha reconhecido ali sua própria carta, suas próprias palavras, seus próprios sentimentos. Nos meses seguintes, algo mudou entre Milionário e José Rico. A dor compartilhada, a de Milionário pela perda de Maria, a de José Rico pela perda de sua família, os aproximou de uma forma que anos de sucesso não haviam conseguido. Eles começaram a conversar mais, a se abrir mais, a apoiar um ao outro além da música. Perceberam que, na busca incessante pelo sucesso, haviam se esquecido de cuidar daquilo que realmente importava: as relações humanas, os afetos, as conexões verdadeiras. José Rico começou a se aproximar novamente dos filhos, mesmo após o divórcio. Passou a visitá-los com mais frequência, a estar presente em datas importantes, a reconstruir aquele vínculo que havia se perdido. Milionário, por sua vez, fez as pazes com suas escolhas. Aceitou que havia trocado o amor pela música e que essa decisão, por mais dolorosa que fosse, havia sido sua. Não havia mais espaço para arrependimento, apenas para honrar a memória de Maria, continuando a cantar a música que a imortalizou. Décadas se passaram. A carta continuou sendo regravada, reinterpretada, tocada em casamentos, velórios, festas, bares. Tornou-se um hino da música sertaneja raiz, um símbolo de arrependimento e amor eterno. José Rico faleceu em 2011. Milionário, devastado pela perda do parceiro de vida inteira, continuou cantando por mais alguns anos, mas nunca mais foi o mesmo sem o irmão musical ao lado. Antes de morrer, José Rico deu uma entrevista em que falou sobre a carta. Essa música não é só do Milionário. Ela é de todo mundo que já amou e perdeu, de todo mundo que já escreveu ou quis escrever uma carta dessas. Ela é nossa dor, nossa saudade, nosso arrependimento, e por isso ela nunca vai morrer. Milionário também faleceu em 2023, aos 76 anos. Em seu velório, a carta foi tocada, e não havia um olho seco no recinto. Hoje, quando você ouve a carta, não está apenas ouvindo uma canção. Está ouvindo a história de Edilson e Maria Aparecida. Está ouvindo a dor de José Rico perdendo sua família. Está ouvindo o arrependimento de milhões de pessoas que amaram e não disseram, que partiram e não voltaram, que escolheram e se arrependeram. Porque a carta não é sobre respostas, é sobre perguntas que nunca terão resposta. É sobre amores que ficaram pelo caminho. É sobre escolhas que nos definem, mas que também nos assombram. E por isso essa canção continuará viva, atravessando gerações, tocando corações, fazendo chorar. Porque enquanto houver alguém que ama, que perde, que se arrepende, haverá alguém cantando a carta. E Maria Aparecida, onde quer que esteja, sabe que foi amada, sabe que não foi esquecida, sabe que sua carta, mesmo nunca respondida, gerou a resposta mais linda que poderia existir, uma canção eterna.